Se levarmos um suposto colar de diamantes a um ourives com experiência, ele saberá apenas por olhar se aquele colar é feito de diamantes verdadeiros ou não, tal como um criador de galinhas é capaz de saber quase instantaneamente se um pintainho é macho ou fêmea. Coisas que a grande maioria de nós não faz a menor ideia. No entanto, nem eles próprios conseguem explicar como sabem, apenas sabem, mas a sua precisão é surpreendente. Parece até um pouco mágico, mas não é. É intuição. Mas afinal, o que é a intuição? E será que podemos confiar nela? Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo. Definir intuição não é fácil, mas podemos dizer que ter uma intuição sobre algo ou sobre alguém significa chegar-se a uma conclusão baseando-se em pouquíssima informação, quando normalmente se precisaria de bastante mais informação e análise para se chegar a essa mesma conclusão. As respostas intuitivas são inferências, são soluções a que chegamos rapidamente, quase instantaneamente, com pouco ou nenhum esforço, mas normalmente com bastante confiança por parte das pessoas que dão a resposta. Por exemplo, nós assumimos instantaneamente que quanto mais desfocado está um objeto, mais longe ele está. As intuições são baseadas em impressões gerais e não na análise detalhada dos problemas. E nós usamos a intuição para fazer todo o tipo de inferências, quer seja profissionais, tal como nos exemplos que demos logo no início, mas também a título pessoal, como em certos julgamentos morais que nós fazemos. É importante deixar claro que a intuição não surge do nada ou por magia. Por trás da intuição existe um processo de relacionar vários elementos de informação, por exemplo, padrões que nós inconscientemente percebemos no mundo que nos rodeia, ou que está armazenado na nossa memória e que subitamente é ativado. As intuições são inconscientes e são resultado de aprendizagem e experiência. Elas surgem de um acúmulo de conhecimento, de experiências passadas, conhecimentos que fomos automatizando e que neste momento já nem nos damos conta que fazemos, bem como das nossas necessidades e desejos. Muitos autores dizem ainda que as intuições são julgamentos baseados na emoção, têm uma forte carga emocional, resultam do reconhecimento de padrões de emoções que vamos experimentando ao longo da vida, como por exemplo o medo. Se você vê uma pessoa que é parecida com alguém que já a magoou, ameaçou ou lhe meteu medo, mesmo sem a associar a essa situação, quase de certeza que vai agir com cautela. E será que podemos confiar nas nossas intuições? Nós temos de tomar milhares de decisões diariamente e a intuição está presente em muitas delas. Imaginem o tempo que nos levaria se tivéssemos de fazer uma análise detalhada, elaborada e analítica para cada pequena decisão, como o que vou comer agora, que roupa vou vestir hoje, atendo ou não ao telefone, aquela pessoa é confiável? Então, muitas das nossas decisões são baseadas em julgamentos rápidos e nos nossos sentimentos, ou seja, seguimos a nossa intuição e, regra geral, podemos confiar nela. Portanto, nós basicamente operamos a dois níveis, um consciente e outro inconsciente, e grande parte do nosso tempo é passado em piloto automático. Se é certo que a nossa intuição está correta em muitas das situações, também pode acontecer que ela não esteja certa. Há situações em que as nossas intuições são baseadas em medos irracionais, julgamentos anteriores enviesados, preconceitos e vieses cognitivos, e isso pode levar-nos a decisões erradas. A precisão da nossa intuição vai depender de alguns aspectos, por exemplo, o contexto onde usamos a intuição. Quando usamos a intuição para analisarmos outras pessoas, a maior parte de nós é bastante boa nisso, mas no que respeita a números ou análises estatísticas, nós somos francamente maus. Outro aspecto curioso é que em situações complexas onde temos pouco tempo para decidir, tendemos a ter melhores resultados quando decidimos intuitivamente, em vez de tentarmos decidir através de uma análise detalhada e elaborada. Carl Jung foi um dos primeiros investigadores a tentar definir a intuição e usou este termo na sua teoria sobre a personalidade. Depois dele, também outros autores criaram teorias sobre a intuição e nelas definiram diferentes tipos que podem ser resumidos em basicamente três. A intuição afetiva, que é o tipo de intuição onde as respostas dadas são muito baseadas nas emoções e está relacionada com relações interpessoais. São intuições que nos permitem entender as outras pessoas ou situações, por exemplo, aquelas intuições que nos ajudam a perceber quase automaticamente se gostamos ou não de alguém que acabamos de conhecer. Esta intuição inclui também uma sensibilidade para entendermos as necessidades e emoções dos outros, por exemplo, percebermos que alguém está triste ou com medo. A intuição inferencial está relacionada com a solução de problemas ou situações. Neste tipo de intuição, a resposta é dada através de um processo analítico, ou seja, há ali uma análise. Mas devido à experiência, a análise é quase instantânea e a pessoa quase nem precisa de concentração para dar a resposta, nem para seguir os vários passos até chegar à resposta, ou seja,
A experiência que a pessoa tem permite automatizar a resposta. E por último, temos a intuição holística. Nestes casos não existe nenhum processo analítico, apenas se integra a informação. Isto é, analisa-se o todo em vez de se analisar as partes. A pessoa inconscientemente integra as informações e faz uma avaliação global, chegando a uma resposta instantânea. Por exemplo, alguém que tem pouca informação e pouco tempo para decidir e por intuição consegue escolher qual a melhor casa para comprar. Não se esqueçam de deixar o vosso like se gostaram do vídeo ou deixem um comentário aqui em baixo com alguma dúvida ou feedback. Nós ficamos por aqui e vemo-nos no próximo vídeo.